Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Trump, que autorizou a ação militar contra a Venezuela, tá? Olha só que coisa importante, saiu aqui no New York Times. O Trump assinou uma ordem secreta direcionando o Pentágono a usar força militar contra cartéis de droga latino-americanos. Cartéis, no plural, né? A gente sabe que uma desses alvos seria o cartel Los Soles, que é o cartel do Nicolás Maduro na Venezuela. Vocês sabem, o Marco Rubio, há poucos dias atrás, já disse que o Maduro não é presidente, ele é chefe de cartel, um cartel que dominou a Venezuela. Os Estados Unidos entendem que brigar com o cartel, eles não estão invadindo a Venezuela, eles estão apenas limpando o cartel, brigando com o cartel de Soles. Vamos entender essa coisa toda aqui, né? Além disso, botou também um prêmio enorme de 50 milhões de dólares por pistas que levem à prisão do Maduro. Vamos entender essa coisa toda aqui, porque, olha só, primeira coisa, tá pintando alguma ação do Trump séria contra o Maduro. Se vai ser invasão militar ou não, eu não sei. Se for invasão militar, eu vou cobrir lá no canal Mundo em Revolução, tá? Agora, também pode ser uma ação via o pessoal do Erik Prince, do Blackwater, né, que seria uma ação indireta americana. Isso tudo é positivo por um lado, porque livra a Venezuela desse terror que é o regime do Maduro, mas por outro lado, você já pararam para pensar o que vai acontecer com a gente aqui no Brasil? De que lado você acha que o Lula vai ficar nessa guerra? Exatamente. Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e o Enigma da Toga, Onde Está o Carteiro Campeão de Sinuca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daí, olha só, saiu no New York Times aqui uma manchete, primeira capa do New York Times, a notícia principal. Aqui, se você entrar no coisa aqui, é New York Times. Primeira notícia aqui, ó. Trump direciona militares para atacar cartéis de droga estrangeiros, né? Então essa notícia aqui já está tendo uma repercussão muito grande. Isso daqui autoriza sim o exército americano a invadir a Venezuela, se for o caso, né? Porque eles entendem que não existe, a Venezuela é um país sem governo nesse momento. A eleição que teve do Maduro, evidentemente, foi uma eleição fraudada. O Maduro não é o presidente da Venezuela, como o Marco Rubio já deixou claro, ele é só um chefe de cartel. É um cartel que sequestrou um país. Então eles vão agir contra esse cartel de drogas que já foi declarado como um cartel terrorista, né? Então essa história, ao mesmo tempo, eles ofereceram recompensa de 50 milhões por pistas que levem à prisão de Nicolás Maduro. Então isso era exatamente quanto aqui tá aqui o cartazinho, né, da recompensa. E o que a pessoa bota imediatamente aqui? O pessoal já lembra imediatamente do amiguinho do Maduro, né? O amiguinho do Maduro tá aqui do lado dele, abraçando ele aqui, né? E lembra que esse valor de 50 milhões de dólares é exatamente o valor que o Erik Prince, do Blackwater, o Blackwater é um grupo mercenário americano, tá? Que é, de certa forma, similar ao grupo Wagner lá na Rússia, com a diferença que o grupo Wagner lá na Rússia era um grupo privado mais ou menos, porque na verdade ele era comandado pelo Prigozhin, que era amigo pessoal do Putin, né? Era o cozinheiro do Putin, né? Então era um grupo independente da Rússia, mas nem tanto, né? Recebia a ordem do mesmo chefe da Rússia, do mesmo Putin, né? O Blackwater é diferente, o Erik Prince ele é realmente independente, presta serviço para vários países, e no caso, ele já tinha falado antes que por uma recompensa de 50 milhões de dólares ele poderia fazer a operação de tirar o Maduro da Venezuela. Ele falou que tinha que ser um valor alto, porque é uma operação muito cara, ia envolver muita tecnologia, ia envolver muitas mortes, não tem jeito, é uma operação de guerra, não tem jeito, vai morrer gente, mas que ele com 50 milhões de dólares ele conseguiria fazer essa operação. Ele vai fazer essa operação? Não sabemos, vai ser isso? Vai ser o exército americano fazendo o ataque? Não sei o que vai ser, né? Tem algumas outras indicações aqui, ó. O secretário de Estado Marco Rubio anunciou que classifica o regime de Maduro como organizações terroristas, e isso permite os Estados Unidos usarem suas agências de segurança e defesa da inteligência para realizar operações contra eles e derrubá-los, né? Então repara, essa classificação como grupo terrorista já permitia isso. Eu quero lembrar para vocês que há um movimento também nos Estados Unidos para decretar o primeiro comando da capital e o comando vermelho como organizações terroristas.
Quando teve o representante americano aqui no Brasil, eles vieram conversar com o Lula para falar, olha só, esses grupos são terroristas, tá? São grupos terroristas. E aí o Lula falou, não que não são, que não vamos reconhecer eles como terroristas, que são meramente cartéis aqui, grupos criminosos, mas não são terroristas e coisa e tal. Muito estranha essa defesa do PCC e do Comando Vermelho pelo governo Lula, né? Mas essa conversa dos americanos com o Lula mostra exatamente a estratégia americana, porque agora os americanos vão decretar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas e vão se dar o direito de fazer qualquer coisa para eliminar essas organizações que tomaram conta do Brasil, né? Então, vamos ver como é que vai ser a questão lá na Venezuela. Eu não sei como é que vai ser essa operação. Eu tenho para mim que eu acho mais provável eles usarem o Erik Prince, né, o Blackwater, do que fazerem com o exército americano mesmo, por mais que tenham justificativas e coisa e tal. Haveria muita briga internacional, muita crítica por ação americana. Certamente haveriam pessoas, efeito colateral, não existe uma possibilidade de fazer uma operação dessa sem efeito colateral, sem matar outras pessoas e coisa e tal. Então haveria crítica do resto do mundo, usando uma companhia privada. Bom, as críticas vão existir, mas vão ser críticas à companhia privada, não ao Trump propriamente dito, né? Então eu acho o mais provável eles usarem o Blackwater contra o Maduro, né? Vai ser assim que vai acontecer? Não sei. Se começar realmente uma operação militar na Venezuela, eu vou cobrir ela lá no canal Mundo e Revolução, que é o canal que eu cubro a guerra da Ucrânia, também de Israel e coisa e tal. Por enquanto, eu estou anunciando só aqui as condições. Aqui. O pessoal está falando aqui, ó, colocou, autorizou os militares a fazerem essa operação. E eu chamo a atenção de vocês para dois aspectos preocupantes dessa história para nós aqui no Brasil. Liberar a Venezuela de Maduro, eu acho super tranquilo. Eu acho que os Estados Unidos conseguem fazer isso com muita facilidade. Por mais que a Venezuela tenha forças armadas e coisa e tal, eu duvido que tenha capacidade de resistir, ou mesmo o interesse de resistir, porque muita gente na Venezuela já considera o Maduro um presidente legítimo. Então não haveria essa resistência toda contra uma ação americana lá na Venezuela. Se existir essa ação, vai ganhar facilmente. E mesmo o Erik Prince, eu acho que consegue fazer isso facilmente. Agora, se isso acontecer, vocês já pararam para pensar de que lado que o Brasil vai ficar nessa história? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula vai achar lindo. Ele vai dizer, não, estamos em guerra com os Estados Unidos, agora não pode ter eleição no Brasil, estamos em guerra com os Estados Unidos, vamos ajudar a Venezuela e não sei o que lá. Ou seja, das duas uma, né? Ou a gente vai embarcar mesmo numa guerra dos Estados Unidos por conveniência do Lula, porque o Lula vai querer isso. O Lula tá doido para brigar com os Estados Unidos. Ele quer, ele sabe que ele não ganha a eleição em 2026. A única expectativa que ele tem é apelar para soberania, soberania, e tentar anular as eleições, ou proibir candidatos da direita, ou fazer qualquer coisa de forma que ele consiga se manter no poder aqui no Brasil, né? E isso daqui daria dois tipos de sinais. De um lado, dá o sinal de que o Lula vai ficar do lado. O Gustavo Petro da Colômbia também certamente teria interesse em fazer o mesmo sentido, seguir no mesmo sentido, até o Gabriel Boric teria interesse. É que eu acho que no Chile ele não teria força para fazer isso. Mas aqui no Brasil, que é uma bagunça, e lá na Colômbia, que é outra bagunça, eu não duvido nada deles seguirem e apoiarem o Maduro nessa história, e aí ficando contra os Estados Unidos, né? E aí é uma coisa que vai ser terrível, porque o Brasil vai pagar muito caro por esse posicionamento ao longo de muito tempo daqui para frente, né? Então, vamos ver como é que vai acabar esse negócio aqui, mas eu fico preocupado. De novo, eu ainda acho que o mais provável é o Erik Prince fazer a operação lá, não os Estados Unidos diretamente. Mas pode ser os Estados Unidos. E se tiver, também tem um outro aspecto nessa história toda. Os Estados Unidos vai estar dando um aviso muito forte para o Brasil, né? O Brasil vai querer encarar os Estados Unidos de frente. Eu não tenho dúvida que o Lula queria. O Lula quer brigar, até porque não vai ser o Lula que vai morrer, vai ser um monte de soldado que vai morrer, o pessoal que é reservista aí que vai acabar morrendo. E para ele só tem lado bom, para ele não tem nada de ruim, né? Agora, eu não acho que o exército brasileiro encare essa brincadeira. Não acredito que isso aconteça. Pode ser que aconteça? Não sei. Eu sei que de um jeito ou de outro a gente sai mal dessa história, tá? Muito bom para os venezuelanos que se livram do Maduro. Para o Brasil, bota a gente numa situação ainda mais complicada, a menos que a gente tire o Lula. Aí a alternativa que a gente vai ter aqui no Brasil é tirar o Lula, pô. O Congresso, eu sei que o Congresso está nessa, não, fazer impeachment do Lula agora para quê? Tem mais um ano que vem já tem eleição, o Lula provavelmente vai perder a eleição ano que vem, coisa e tal. Mas dada uma situação emergencial dessa, não tem outra alternativa que não seja tirar o Lula do poder. E tem que fazer isso agora, tá? Porque se tentar tirar o Lula do poder depois que tiver em guerra, aí o que vai acontecer? O STF vai dizer que é um ataque do Congresso, anti-soberania do Congresso. Eu não sei não, hein? Acho que tem que correr com o projeto de impeachment do Lula, hein? E as coisas estão ficando complicadas, meu amigo. Eu tô falando para vocês, a coisa tá ficando complicada.